Olá, galerinha dos nonos anos, que é a professora Lucimeire, professora de História. Estou hoje aqui para abordar mais um tema com vocês. Hoje vamos estar falando sobre o Brasil, a República das Oligarquias. O que seria uma república? República é um modelo de regime político, nascido no século VI a.C., em Roma, correto? Que legou ao mundo instituições importantes para a manutenção da organização social. Já as oligarquias é um regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas, pertencente ao mesmo partido, classe ou família. Tranquilo? Vamos descobrir o que tem mais aí para a gente aprender? Republicanismo. Olha só, a ideologia a qual uma nação, olha só, a ideologia a qual uma nação é governada como uma república e o chefe de Estado é indicado por meio não hereditários, ou seja, a indicação do chefe de Estado é através das eleições, certo? Entenderam? Isso nós vimos nos anos anteriores, quando trabalhamos sobre a história do Brasil, né? Que o Brasil, antes dele se tornar um Brasil República, ele passou pelo quê? Pelo um período colonial e um período imperial, correto? E essas duas formas de governo não era caracterizado por forma de eleições, eram por formas hereditárias. Tranquilo? Final do século XIX. Olha só, o governo de Dom Pedro II passava por uma grande crise, com muitos desgastes nas relações entre Estado e sua base de apoio. Isso fez com que a oposição ao governo imperial ocasionasse conflitos entre imperador e Igreja Católica. Além disso, militares também não concordavam com o governo de Dom Pedro II. Tranquilo? Nesse período também do século XIX, ocorreu o quê? A abolição da escravatura. Tudo ocasionado a um período que não foi um período bem visto pela sociedade, ou seja, por Dom Pedro II ser caracterizado como um governo autoritarista. Anos de consolidação da República. Olha só, a República ela foi dividida em República da Espada e República das Oligarquias. A República da Espada ela tinha uma influência militar. Já a República das Oligarquias eram os civis que mandavam na presidência. Olha só, quando se fala aqui República da Espada, os militares tiveram bastante influência nos primeiros anos da República. Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto representaram o governo militar na primeira fase da República, que foi a República da Espada. Já a segunda fase da República é a República das Oligarquias. A política do país era dirigida por oligarquias e por representantes civis na presidência. Tranquilo? Características da República das Oligarquias. O poder político passou a ser controlado pelas oligarquias rurais, caracterizado como política do café com leite. Além disso, também ocorreu o quê? A política dos governadores, que foi o quê? Acordo e alianças entre presidente e governadores dos estados. Política dos governadores. Por isso que fala, era um acordo, foi uma aliança entre os presidentes e governadores do estado. Por fim, República dos Coronéis. O que seria essa República dos Coronéis? A República dos Coronéis era uma prática de coronelismo. Tranquilo? Quando referimos aqui à política do café com leite, o que foi? Essa política do café com leite ela foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha,
para que o presidente da República fosse escolhido entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Entenderam? Ou seja, naquele período, os políticos de São Paulo e Minas tinham total influência no país. Tranquilo? Vamos para frente? Coronéis, votos, fraudes eleitorais, caracterizado como voto do cabresto. Como assim? Olha só, com a capacidade de exercer grande comando sobre os trabalhadores de suas terras, os coronéis, olha só, os coronéis formavam o quê? Regimes e tributos em suas regiões, estabelecendo o quê? Impostos cobrados sobre a população. Era também a partir de tal meio de controle que se formavam os traços pelos quais aconteciam o quê? Acontecia a política nacional, ou seja, os coronéis, em acordo com os governadores, determinavam que quem seus comandados iriam votar. Ou seja, era o voto do cabresto. Eles escolhiam em quem a sociedade iria votar. Se vocês observarem a imagem aqui, ó, aqui está acontecendo o quê? Uma eleição. Aqui é o quê? Um candidato. E aqui é um eleitor, representado pelo quê? Pelo burro. Ou seja, o candidato, ele tinha total influência no eleitor. Tranquilo? Vamos ver o próximo slide. Conflitos sociais. Olha só, conflitos sociais, ele é caracterizado ao longo da Primeira República como movimentos sociais de trabalhadores que ganharam certo impulso tanto no campo quanto na cidade. O crescimento das cidades e a diversificação de suas atividades foram que os requisitos mínimos de um movimento de classe trabalhadora. Esses conflitos sociais foram caracterizados como cangaço, guerra dos canudos, revolta das vacinas e guerra do contestado. Tenentismo. O que seria o tenentismo? O tenentismo mostrava o quê? O seu inconformismo com a situação política social do Brasil. Devido ao quê? Devido à corrupção e eleições fraudulentas. O que acontecia? Esse tenentismo, eles não se conformavam com a situação que o Brasil estava passando relacionado à sua política, devido ao quê? A grande corrupção e a grande fraudes nas eleições. Entenderam? Vamos ver aqui? Olha só, vou estar deixando aqui para vocês uma atividade. O que eu quero que vocês façam nessa atividade? Vocês vão fazer uma pesquisa sobre os movimentos sociais atuais, como são tratados pelos governos nas esferas estadual e federal, e se as reivindicações são ou foram atendidas por esses governos. Entenderam? Então, vocês vão fazer a pesquisa sobre os movimentos sociais atuais. Quais são os principais movimentos sociais na nossa atualidade? E como eles são tratados pelos nossos governos? Tranquilo? Nossa, chegou o fim da nossa aula. Passou tão rápido, né? Então, obrigado por ter assistido essa aula e espero que vocês tenham gostado do tema, um tema muito bom. Vocês podem estar aprofundando mais ainda esse tema, pesquisando, tá bom? E na próxima aula vamos abordar mais um tema para estar dando continuidade no aprendizado de vocês. Um grande abraço da tia Lucimeire.